Números inteiros. Bom, até então nós conhecíamos os números naturais, que são os números a partir do zero. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e até o mais infinito. Agora vamos aprender um outro conjunto numérico que é o dobro desses primeiro conjunto, desses primeiros números, chamado de números inteiros. Os números inteiros não são números positivos. Os números inteiros são os números positivos e também os números negativos, que não têm parte decimal. Né? E, além disso, né, inclui ao conjunto dos números inteiros, além dos números positivos e negativos, o número zero. O número inteiro, o conjunto dos números inteiros é representado pela letra Z. E quais são os números? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, até o mais infinito. E os seus opostos. Qual que é o oposto de mais 1? Menos 1. O oposto de 2? Menos 2. O oposto de 3? Menos 3. O oposto de 4? Menos 4. O oposto de 5? Menos 5. O oposto de 1000? Menos 1000. O oposto de 1.000.000? Menos 1.000.000. Assim como tem o mais infinito, tem o menos infinito. Como vocês podem ter visto, os números negativos, o conjunto dos números inteiros, são representados, né, com o sinalzinho de menos antes. Já os positivos são representados com o sinalzinho de mais, mas nem é necessário usar, tá vendo? Ó, o 1 é positivo, não precisou de colocar o mais, eu já sei que é positivo. O 2 é positivo, não há necessidade de colocar o sinalzinho de mais. Agora, se for negativo, precisa, para diferenciar. Qual que é a diferença de mais 2 e menos 2? Mais 2, você tem um saldo de R$ 2. Menos 2, você está devendo, tem uma dívida de R$ 2. Tá? A representação desses números na reta numérica. Veja, aqui é o zero. É onde começa os números positivos para a direita e os números negativos para a esquerda. Olha, depois do zero vem o 1 à direita. O oposto de 1 é menos 1 para a esquerda. Depois do 1 vem o 2 à direita. O oposto de 2 é menos 2 à esquerda. À direita do 2 vem o 3. E à esquerda do menos 2 é o menos 3. Então, tudo que tem na reta para a direita, positivo, vai ter na reta para a esquerda com sinal de menos, com sinal negativo. Quanto mais distante de zero para a esquerda, menor são os números. Quanto mais à direita, maior são os números. Então é o contrário, veja. Se na reta numérica do lado positivo eu vou caminhando para a direita, o número vai ficando cada vez maior. Nos números negativos, se eu for afastando de zero para a esquerda, o número vai ficando cada vez menor. Menor como assim? Olha, quem está devendo R$ 1, ele está mais rico do que quem está devendo 5. Ou seja, esse menos 1 está mais próximo do zero, então ele vale mais do que o menos 5 que está mais distante do zero. Tá? Então, esse conjunto dos números inteiros aqui, que é chamado números naturais, são os números 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele é um subconjunto dos números inteiros. Né? O conjunto dos números naturais está contido nos números inteiros. Isso porque os inteiros são, além desses números positivos, que são os naturais, são também os seus opostos. O oposto de mais 1 é menos 1, o oposto de 2 é menos 2, o oposto de 3 menos 3, menos 3, o oposto de 4 é menos 4, o oposto de 5 é menos 5, o oposto de 6 é menos 6. Então veja que os números inteiros são os positivos mais os negativos. Tá? Os positivos servem para representar saldo positivo, lucro, né? E já os números negativos servem para representar prejuízo, né? Perca, temperaturas muito frias, aí são representados pelos números negativos. Veja alguns subconjuntos dos inteiros.
Quando vocês verem esse símbolo aqui, só o símbolo, é o conjunto dos números inteiros. Quem são eles? 0, 1, 2, 3, 4 e os seus opostos. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Né? Infinito tanto para a direita quanto para a esquerda. Quando você vê o Z com esse asterisco, significa que o zero não pertence. Olha, começa do 1 para a direita e do 1 para a esquerda. O zero não entra quando tem esse asterisco. Quando tem o Z+, significa que é só a parte positiva. Olha, o Z+, não tem negativo, só os positivos. É só essa parte da direita aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e infinitamente. Quando tem esse sinal de menos, Z menos, significa que a parte da direita é excluída. Só fica a parte da esquerda. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 e assim por diante. Né? Então, quando é Z+, é somente os positivos. Quando é Z-, apenas os negativos. E asterisco mais? É o asterisco mais começando a partir do 1, né? Que aí esse asterisco tira o zero. E o mais é só positivo. Asterisco menos. Quando tem o asterisco, não usa o zero. Menos é só os negativos, né? Vai começar menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Exercícios resolvidos. Veja, represente as seguintes situações com números positivos ou negativos. Em Moscou, os termômetros marcaram 5 graus abaixo de zero nesta manhã. Bom, 5 graus abaixo de zero. Então, eu vou colocar 5 negativos, 5 graus Celsius. Né? Não falou se é Fahrenheit, se é Celsius, vamos imaginar que é a temperatura Celsius. Então, quando eu olho, não preciso falar que estava abaixo de zero. Quando eu vejo menos 5 graus, significa que a temperatura estava muito fria. Né? Está abaixo de zero. No Rio de Janeiro, hoje, os banhistas aproveitaram a praia sob uma temperatura de 40 graus Celsius. Olha, se os banhistas aproveitaram a praia, né, é porque estava quente. E qual é a temperatura que estava? 40 graus Celsius. Então, mais 40, positivo. Por quê? Porque a temperatura estava quente. 40 graus Celsius, positivo. Né? Calor. Marcos consultou o seu saldo bancário e estava indicando que ele deve R$ 150. Ele estava devendo para o banco. Então, se está devendo, então é menos R$ 150. Né? Esse é menos, saldo negativo. Né? Alguns extratos, alguns bancos colocam o sinal de menos quando está devendo, ou D de débito, né? E C de crédito. Ó, Marcos consultou seu saldo bancário e estava indicando que ele tem, agora ele tem um saldo de 150, então é mais 150. Né? Então, se fosse um extrato, aqui estaria menos porque está devendo. Aqui é mais porque tem saldo. Né? Aqui aí coloca um C de crédito e o D de débito quando está faltando, né? Está devendo, usou do limite. O avião subiu 3.000 milhas. Se ele subiu, então é positivo, mais 3.000. E se ele tivesse descido, aí seria negativo. Tá vendo só a diferença? Quando sobe, mais 3.000 milhas. E se ele fosse descendo, pousando, aí seria menos 3.000 milhas. Aí ele está baixando, está descendo. Hoje, pela manhã, a temperatura subiu 4 graus Celsius. Ora, subiu, vai ser 4 positivo ou 4 negativo? Se subiu, vai ser positivo. 4 graus Celsius positivo. Na madrugada de ontem, a temperatura caiu, diminuiu. Então, esse 3 é positivo ou é negativo? Negativo, menos 3 graus Celsius, negativo. Temperatura diminuiu, caiu. Né? José
fez um negócio e obteve um lucro de R$ 80. Lucros vai ser mais ou é menos? Tá? E aí vocês vão fazer. Agora, número 2. Indique o antecessor e o sucessor dos números. Qual é o antecessor do menos 34? O antecessor é o que vem antes, é o que vem à esquerda. E o sucessor? O sucessor que vem depois, é o maior. Né? Para isso, imagine a reta numérica. Né? A reta numérica. Aqui é o zero. Qual que é o sucessor do zero? 1. É o da direita. Quem é o sucessor do 1? O 2. Quem é o antecessor do zero? É o que vem antes, é o menor do que ele, menos 1. Quem é o antecessor do menos 1? É o menor do que ele, é o que vem à esquerda, menos 2. Quem é o antecessor do menos 2? É o que vem antes dele, o menos 3. Quem é o antecessor do menos 3? É o que vem antes dele, menos 4. Então, se eu tiver lá no menos 34, quem que vem antes do menos 34? Menos 35. Então, esse é o antecessor. E quem que vem depois do menos 34? Menos 33. Olha, para a direita e para a esquerda. Quem é o antecessor do menos 3? É o menos 4. Quem é o sucessor do menos 3? O menos 2. Quem é o antecessor do zero? Menos 1. Quem é o sucessor do zero? 1. Quem é o sucessor do 2? O 3. Quem é o antecessor do 2? 1. Tá? Então, antecessor eu olho para a esquerda, sucessor eu olho para a direita. Então, antes do menos 34 vem o menos 35. Depois do menos 34 vem o menos 33. Então, você vem e escreve antecessor menos 35, sucessor menos 33. O antecessor do menos 8. Quem vem antes do menos 8, lá na reta numérica? É o menos 9. Aí você vem antecessor menos 9. E o sucessor? O sucessor é o que vem depois. Depois do menos 8 vem o menos 7. E do zero? Do zero eu já comentei aqui, né? Determine o oposto, ou seja, o simétrico de cada um dos números. Lembra que lá eu falei que os números inteiros é o oposto dos. Representa os positivos e mais os seus opostos. Então, se eu tenho zero, aí eu tenho 1. Quem é o oposto do 1? O menos 1. Se eu tenho 2, quem é o oposto do 2? O menos 2. Se eu tenho 3, quem é o oposto do 3? O menos 3. Né? Então, quem é o oposto do 9? O menos 9. E quem é o oposto do menos 3? Ora, o oposto do menos 3 está à direita, o mais 3. Aí você vem e coloca mais 3. O oposto de menos 145, se o menos 145 está para a esquerda, o oposto dele vai estar lá para a direita, mais 145. O oposto de 98, se o 98 está positivo, o seu oposto está negativo, então menos 98. No mês de julho, foram registradas temperaturas mais baixas no ano nas seguintes cidades. Na cidade X, a temperatura registrada foi menos 1 grau. Na cidade Y, a temperatura registrada foi 2 graus. E na cidade Z, a temperatura registrada foi menos 3 graus. A representação correta das temperaturas registradas nas cidades Y, X, Y e Z na reta numérica é: letra A, X vale menos 1. Aqui é 0 menos 1, então tá certo, aqui é menos 1. O Y vale 2. 1, 2. O Y vale 2. Correto, tá certo também. E menos 3. Ora, menos 3 pode estar na frente? Pode estar à direita do zero? Não. Menos 3 teria que estar aqui, ó. Ó, menos 1, menos 2, menos 3. Então, o Z teria que estar aqui. Então, isso aqui é falso, a letra A. Né? E a letra B? O X é menos 1. Menos 1 é à esquerda, então ele teria que estar aqui, ó. O X teria que estar aqui, menos 1. E ele está à direita, então é falso também. Letra C. O Z está aqui. O Z vale menos 3. Vamos ver? Ó, 0.
menos 1, menos 2, menos 3. Então, está correto. Depois o x. O x vale menos 1, então um número à esquerda do zero. 0, 1. Negativo. Então, está correto também. E o y2. Dois números à direita. 0, 1. Ora, está no lugar errado. O y tem que ser aqui, ó, no 2. Então, também está errado. Né? Agora é óbvio, né? Essa aqui tem que ser a certa. Olha, o x é menos 1, então é menos 1 está à esquerda do 0, 1 a unidade, menos 1. O y, 2, positivo, então ele está à direita dois números, ó, 1, 2, 2 positivo. E o z, menos 3, entendendo que está 3 números à esquerda do 0. 1, 2, 3, menos 3. Está correto. Então essa é a correta, vem e marque a resposta correta. Então, as cidades podem ser representadas na reta numérica com Z, que é menos 3, que caiu, menos 3 graus, menos 1, temperatura de menos 1 grau, e a cidade Y, 2 graus positivos. Construa uma reta numérica e destaque, né, os números nessa reta. Então, o primeiro passo, vamos colocar um número para separar, o zero. Vamos chamar que aqui está o zero. Bom, então, o zero é o ponto de origem, tanto dos positivos quanto dos negativos. Os positivos vão para a direita e os negativos vão para a esquerda. Então, eu vou começar a partir do 2 aqui. O 2 está positivo, então ele vai à direita. Quantos números? 1, 2. Então, vem aqui o 2. O 3, negativo. Se o 3 está negativo, ele vai para a esquerda. 1, 2, 3. Menos 3. Lembrando que aqui eu chamei de zero, a origem. E agora, menos 1. Menos 1 está para a esquerda, uma casa. Né? E assim vocês vão colocar os demais. Indique o antecessor e o sucessor. O antecessor é o que vem antes e o sucessor é o que vem depois. Na reta numérica está representado o intervalo de números inteiros compreendidos entre menos 7 e 9. Os pontos Z, T e U estão representados na reta, respectivamente, pelos números inteiros. Então, veja, ó, 0, menos 1. Ah, então o T aqui vale menos 1. E o Z vale menos 5. E o U vale 4. Então, respectivamente, o Z vale menos 5, o T vale menos 1 e a letra U vale 4. Aí você vem e marca. Tá? Olha, Z, T e U, respectivamente, significa que vem na sequência. Então, quem quer dizer primeiro? Menos 5. Pode ser esse? Não, esse aqui não começou com menos 5. Qual é que é deles? Aí você vem e marca. Determine o oposto ou simétrico. Né? Do 9, do menos 3. Qual que é o oposto do 9? Menos 9. Qual que é o oposto do menos 3? O mais 3. Escreva os números em cada letra representado. Veja, aqui é o 0. A direita veio para 1. E agora esse aqui vai valer o número 2, 3, 4. Isso aqui vai valer, a letra F vai valer o 5. Então, o A vale 2, o F vale 5. E para a esquerda, o B vale, ó, a esquerda do 0 é o menos 1. Menos 2, menos 3, menos 4. O D vale menos 4. Então, escreva o número que cada letra representa. A letra D vai representar qual número? O menos 4. A letra B vai representar o qual número? O menos 1. A letra A vai representar o qual número? O mais 2, e assim por diante. Número 10. Dê a representação correta de cada um dos pontos nas retas abaixo. Olha. 1. Esse aqui vai ser o quê? 2. 3, 4, 5. Então, o A vale 2 e o B vale 5. E a esquerda? Menos 1, menos 2. Porque aqui é o 0, né? Então, a esquerda do 0 é menos 1, a esquerda do menos 1 é menos 2. Então, o C vai valer menos 2.
menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, que vale menos 6. Então, aí você vai falar, o A é igual a 2, o B é igual a 5, o C menos 2 e o D menos 6. Igual, ó, de 0 para cá, agora está de 2 em 2, não é de 1 em 1, conforme no item A. Agora está de 2 em 2, ó. 0 mais 2, 2, mais 2, 4. 4 mais 2, 6, mais 2, 8, mais 2, 10. Então, o F vale 10 e o E vale 4. E a esquerda? Se é de 2 em 2, para a esquerda também é de 2 em 2. Então, 0 menos 2, menos 4, menos 6, menos 8, menos 10. Então, o H vale menos 10 e assim por diante. E agora, olha aqui a esquerda. Está de 10 em 10. Então, menos 10, menos 20, menos 30. Está de 10 em 10. Menos 30, menos 40, menos 50. O M vale menos 50, tal, tal. E a direita, quanto que vale o I? Quanto que vale o J?